Fala Psi, sejam bem-vindos ao segundo episódio. Hoje a gente tem a honra de receber uma profissional aqui que ela trabalha num lugar que a pressão é constante, né? E que é um ambiente policial. A gente recebe aqui hoje, assim, como a profissional que está responsável pela segurança, né, da gente, né, o cuidado, mas também por um lado de saúde mental que muitas vezes é deixado de lado no local onde você trabalha, né? E aí a gente fica muito feliz de te receber aqui, de poder compartilhar essa informação com as pessoas. E aí, para começar, a gente queria que você se apresentasse, né? Dissesse um pouquinho sobre você, seu nome, sua história, um pouquinho. Boa tarde, eu me chamo Elisângela Santana, na Polícia Militar da Bahia estou tenente. Para mim é um prazer estar aqui no Fala Psi, né? Como psicóloga, a minha paixão, psicologia, e poder aliar a psicologia e a PMBA, para mim é um sonho realizado, né? Então eu vou fazer 30 anos na instituição, em fevereiro, né, do ano que vem, e nesses 29 anos, 14 anos eu estou como psicóloga, né, cuidando da saúde mental, né. Para mim é uma honra, agradeço a nossa instituição, né, a Polícia Militar da Bahia, bicentenária, né, que temos como comandante-geral o Coronel Magalhães. Agradeço o departamento que faço parte, né, o Departamento de Promoção Social, que é o departamento que cuida, de quem protege, né? A gente cuida dos policiais e de sua família, este departamento. Então, para mim é um prazer e fazer parte da psicologia, através da coordenação de assistência psicológica, que hoje é coordenada pela capitã Larissa, que também é psicóloga. Então, poder aliar a segurança pública, né, e a psicologia através desse cuidado da saúde mental dos policiais militares é muito gratificante. Não é um trabalho fácil, né, como os senhores e senhoras devem saber, mas é muito gratificante porque a gente se preocupa com a saúde mental deste policial. Então, eu entrei como soldado, fiz concurso para soldado, depois eu fiz concurso para sargento, depois eu fiz concurso para tenente e, na época ainda, quando sargento, houve a oportunidade, necessidade do serviço, da gente poder contribuir por já ser psicóloga. Então, desde aí, eu atuo só como psicóloga na PMBA. Certo. Pronto, perfeito. Eu acho que a gente poderia iniciar aqui agora o bate-papo, você contando como que é a atuação, né, da psicologia dentro da Polícia Militar, que inclusive é um tema que a gente não vê falando, a gente não tem conhecimento. Inclusive, nós, enquanto estudantes de psicologia, a gente não vê esse assunto, né? Tem algumas áreas da psicologia que a gente não aborda nem dentro da faculdade. Queria que você trouxesse como é que é essa atuação dentro da polícia. Muita coisa, realmente não é divulgado, mas assim, eu acho que eu tenho muitas informações para estar trazendo. Eu vou tentar dividir por áreas, né, para ficar assim mais fácil. Nós temos o psicólogo dentro da instituição, a gente atua em algumas áreas da psicologia. Na psicologia escolar, nós temos um núcleo de orientação e desenvolvimento psicossocial em todos os CPMs, né, em todos os colégios da Polícia Militar, capital interior. Nós temos um núcleo onde tem um psicólogo escolar. Então, isso é muito... Nós sabemos que era para estar acontecendo, né, em todas as escolas públicas, mas a gente sabe a dificuldade, né, que se tem. Mas nós temos profissionais de psicologia nos colégios da polícia. Nós temos o nosso carro-chefe, né, falando assim, que é a psicologia clínica, que é a preocupação maior que nós temos, que como foi dito, né, aqui no início, a profissão de policial militar é uma profissão de funções diferenciadas, onde nós sabemos que qualquer pessoa passa por estresse, né, qualquer profissão
passa por estresse, passa por dificuldade, pode ter um adoecimento mental, mas nem todo mundo está no trabalho diretamente ligado com violência, com troca de tiro, com morte. Então, imagine para esse profissional ter os seus problemas pessoais e ainda ter esse tipo de serviço que demanda, né, um controle não gosto muito quando as pessoas usam controle emocional, né, gerenciamento emocional, né, precisa gerenciar as emoções. Então, o nosso carro-chefe é a psicologia clínica para poder estar contribuindo com a saúde mental destes profissionais. Então, nós temos a forma presencial, então nós temos a coordenação de assistência psicológica, como eu já disse aqui, onde tem algumas bases de atendimentos. Então, pegando o exemplo daqui de Salvador, nós atendemos nos Barris, nós atendemos na Vila Militar, para quem já mora mais próximo da Cidade Baixa, nós atendemos no Batalhão de Choque, para quem já mora mais na RMS. Nós temos também no quartel do Comando Geral, uma base também de atendimento para quem já mora mais perto do centro. E nós temos também nos CPRs, o que são CPRs? Comando, né, de policiamento regionais em nossa Bahia. Então, nos CPRs, a gente, por exemplo, Feira de Santana, a gente tem profissionais atendendo lá também. E tivemos recentemente, quase 4 anos, o concurso pelo REDA, para chegar mais psicólogos, né? Então, nós recebemos 20 psicólogos através do REDA para nos ajudar, né, nessa atividade de atendimento. Como eu disse, tem avaliação psicológica, outras áreas, mas o nosso carro-chefe é a psicologia clínica, o atendimento. Então, ultimamente, você reconhece que tem um olhar mais voltado, né, uma atenção maior para a psicologia dentro do serviço militar? Sim. A gente vê um avanço, um crescimento, a gente vê uma preocupação da instituição. Então, só esse fato de abrir um concurso através do REDA, né, para aumentar o seu efetivo de psicólogos, para poder atender também capital interior. A gente sabe que ainda falta muito, né, devido à quantidade de militares que nós temos, mas se a gente for olhar, quando eu cheguei há quase 30 anos lá atrás, né, quando nós não tínhamos esse serviço de assistência, nós estamos avançando, né, avançando. Como eu disse, a gente falou do escolar, da clínica, a gente tem também terapia com cavalos, né, a gente tem a terapia e atividade assistida com cavalos, com uma parceria com a Polícia Montada, que a gente trabalha especificamente policiais com depressão. Então, a gente tem essa atividade que depois vocês podem conhecer melhor, né. A gente tem, mais cedo a gente até conversava sobre essa questão de psicologia do esporte, a gente tem uma preocupação com aquele policial com doenças crônicas, a pressão alta, uma diabetes, né, acima do peso, e aí a gente tem através do CEFD, que é o Centro, né, de Atividade Física, de desportos, e lá tem essa atividade onde ele tem uma equipe multiprofissional para cuidar da saúde desse policial. No atendimento clínico, né, que você trouxe, é opcional ou é obrigatório o atendimento policial? Porque, assim, a gente sabe que muitos policiais não vão, né, procurar atendimento por várias questões. Questões que a gente está até começando mais cedo, de falta de conhecimento, questões psicológicas, de preconceito, de receio também. Como é esse processo do atendimento? Eles são obrigados ou não, é opcional mesmo? A busca ao psicólogo, a gente sabe que é algo geral, às vezes, esse receio, Exato. Né? Esse preconceito, na verdade, é um preconceito, né? Que nós temos, às vezes nós escondemos, né? Quando a gente vai ao psicólogo. Na instituição não seria diferente. E mais difícil ainda, porque a gente sabe que o policial militar, a gente tem aquele mito do herói, Exato. Né? Tem que demonstrar forte, ser forte. Isso, exatamente. Aquele que é forte, aquele que não pode demonstrar fraqueza. Mas a gente sabe que por debaixo de uma farda, né, daqueles coletes, existe um ser humano como qualquer outro, né, que pode passar por problemas como qualquer outro. Então, a forma de acesso, a gente sabe que a gente não pode forçar uma pessoa a fazer terapia,
né? Mas a gente pode, de forma preventiva, estar indo nas unidades, orientando. E aí eu aproveito para falar, nessas idas às unidades, a gente tem uma ronda chamada Ronda Psicossocial. Todos os dias tem uma equipe multiprofissional visitando unidades na Polícia Militar. Na capital RMS e a cada 2 meses a gente vai também para o interior. É uma ronda psicossocial e religiosa, porque tem psicólogo, assistente social, às vezes fisioterapeuta, fono. A presença do psicólogo, ele sempre está presente. As outras áreas é que a gente tem uma forma de estar diversificando. E nós temos os capelães, né, que é capelão católico, o evangélico, de matriz africana, o espírita, que também faz parte dessa ronda. Através dessa ronda, a gente começou a minimizar essa situação. Sim. Da busca ao psicólogo, porque de tanta gente estar indo na unidade, né, a gente até brinca. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Porque aí é como a gente vai na unidade, a gente conversa com esse policial, a gente explica o que é o atendimento de psicologia, como é que ele pode conseguir, como é que é feito. E aí a gente, aos poucos, a gente vai conseguindo fazer com que os policiais eles se sintam mais à vontade nessa busca. Então, essa busca ela não é forçada, não é compulsória, ela é de forma voluntária. O que pode acontecer é que, é claro, se um comandante perceber que aquele policial não está bem, ele pode apresentar por ofício para que a gente possa avaliar esse policial. Mas a permanência dele, ele só vai permanecer se ele assim desejar, se assim ele quiser. Como um colega também, né? Hoje eu recebi uma ligação. Tenente, a senhora poderia conversar com o policial X, né? Então, assim, a gente recebe muito esses pedidos. E aí a gente conversa, orienta e a gente encaminha, mas de forma voluntária. E agora, desde o ano passado, o Ministério da Justiça, em nível nacional, está ofertando o Escuta SUSP, que é um atendimento psicológico online. Porque se aquele policial ficar um pouco receoso, né? De ir presencial, ou de ir na sua unidade, ou de ir, porque às vezes pode acontecer, ele tem essa opção, essa escolha de fazer o atendimento, ele mesmo entra no site, se cadastra, é uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, então ele vai ter os acessos dos profissionais, aí ele escolhe, marca o dia que fica melhor para ele, e nós não vamos ter, né, nenhum conhecimento de nada, apenas de números. Quantos policiais são atendidos na Bahia, na PMBA, ou na Polícia Civil, ou no Bombeiro, ou no DPT, a gente vai ter a questão dos números. Né? Aqui na PMBA eu sou o ponto focal, juntamente com o Major Marcos, que é psicólogo também no Departamento de Saúde. Então, assim, qualquer demanda nesse atendimento psicológico online, nós somos conectados, mas sempre com ciência desse policial que está sendo atendido. Muito bom. A gente às vezes não tem acesso, né, a tanto de informação, assim, o tanto de coisas que são oferecidas. E você falou uma coisa interessante que foi a de prevenção que vocês fazem. Então, tem o preventivo, mas vocês trabalham também com individual, coletivo, como que funciona? E puxando que ele trouxe também, o pós também, né, que provavelmente deve acontecer nos momentos de estresse, situações de risco, né, que a gente vem em confronto, né, algum policial vem a perder algum colega de farda, ou alguma situação de extremo em campo, né? Como é que é essa atuação também do psicólogo? Na instituição, né, inclusive foi a minha pesquisa agora, né, que eu concluí de mestrado em Segurança Pública, Justiça e Cidadania pela UFBA, foi justamente trazer a prevenção, o manejo e a pós-venção diante do comportamento suicida. Não vou me adentrar aqui ao suicídio, mas na instituição a gente trabalha a prevenção, o manejo e a pós-venção com demandas em relação à saúde mental. Então, por exemplo, a prevenção ela é trabalhada através do atendimento clínico na psicoterapia, através das palestras, né, que nós temos um grupo hipercompetente profissional de psicólogos que fazem palestras nas unidades. Nós temos dinâmicas de grupo, intervenções de grupo, né, nós temos a ronda psicossocial, que eu falei que são profissionais diariamente, né, então a gente trabalha com a prevenção nesse aspecto. O manejo, nós temos algo que é único, né? Eu já pesquisei, até onde eu sei,
que é uma equipe multiprofissional, que a gente chama carinhosamente equipe multi, mas é uma equipe de plantão 24 horas. Na instituição, todos os dias, se acontecer algo com um policial, um acidente de trânsito, uma troca de tiro, ele foi internado, né? Uma crise, uma situação que necessite de uma ajuda, de um apoio, né? Questões sociais, questões pessoais, emocionais, que ele precisa de ajuda, ele tem um número que ele liga para chamar essa equipe multiprofissional, que todos os dias tem um psicólogo de serviço. Vai ter também enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, até a parte jurídica, social, mas nós temos o psicólogo todos os dias. Inclusive para aquela conversa que às vezes eu preciso falar com alguém e não sei quem, e a gente sabe que às vezes é 2, 3 da manhã, ele pode ligar para esse número, que vai ter um psicólogo lá para dar esse acolhimento inicial. Então, essa equipe a gente chama de manejo, que geralmente ela atua na situação. Ocorreu o problema e ela atua. E aí, se a gente for estudar um pouco, às vezes a gente chama até de psicologia de emergência. Não é verdade? Se a gente for olhar. Porque já é um psicólogo que atua na situação emergencial. É aquele que chega primeiro naquela situação, de um comportamento suicida, de uma ideação, de uma tentativa. Então, ele chega primeiro nessa situação. E a gente tem a pós-venção, né? Porque é quando já ocorreu, não pegando um exemplo, a questão do luto, né? A questão de uma tentativa de suicídio ou de um suicídio consumado, né? A gente tem a elaboração de perdas, a gente trabalha a pós-venção. O que é que faz depois dessa ocorrência? Aquele policial ou aquela família, ela precisa ser assistida, né? E aí a gente tem também a elaboração de perdas. E, respondendo à sua pergunta, já está em organização, né? Esse ano já deve ser lançado. Nós vamos ter uma atividade com policiais que atuam em ocorrências com resultado morte. Então, é um transtorno justamente com avaliação psicológica para avaliar se há ou não o transtorno de estresse pós-traumático, para que a partir daí ele seja encaminhado, né, ele participe de trabalhos de grupos. Então, a capitã Larissa, coordenadora, a tenente Thaís Coelho, assistente social Patrícia Sanches, cabo Patrícia Sanches, elas viajaram para São Paulo justamente para se preparar para aplicar esse gerenciamento no sentido de ocorrências com policial com resultado morte. Algo que realmente tenha balançado, né, o emocional daquela guarnição, daquela pessoa. E aí eles vão passar uma semana conosco em atividades e aqueles que tiverem necessidade serão encaminhados para os atendimentos individuais. E o que você acha assim, porque dependendo do tempo, né, tem demandas diferentes com o passar do tempo nas instituições. Hoje em dia, as maiores demandas que chegam assim, com qual frequência? O que mais você vê de comum que chega para você dentre os policiais? Eu percebo que nós policiais não somos diferentes de outras pessoas da sociedade em relação a demandas de saúde mental. A questão toda é que a gente termina acentuando mais devido ao tipo de serviço, né? Então, se a gente for olhar mundo, qual é as demandas maiores hoje do mundo? Transtorno de ansiedade. Sim. E depois, depressão. Então, com a gente também não é diferente. Então, a gente tem muitos casos de depressão, de ansiedade, mas é porque nós fazemos parte dessa sociedade. Então, a gente também tem as demandas semelhantes, o que nos diferencia é justamente o tipo de serviço, né? E, principalmente, um instrumento facilitador, que a gente precisa dar muita atenção quando a gente pensa no suicídio, porque qualquer pessoa tem estresse, mas não tem o quê? Não tem uma arma de fogo do lado, né? Então, a gente termina tendo um instrumento facilitador e é por isso que a prevenção ela tem que ser forte e a gente faz campanha anualmente justamente para entender que quando a gente não está bem, a gente precisa temporariamente se afastar da arma de fogo, como forma também de prevenção. Legal. Interessante.
né, falar sobre isso. Quando você traz essa questão do policial, a gente só foca no externo, né? A maioria das perguntas, a gente sempre pensa no policial que está em campo, no externo. Mas tem um policial também que não está ali externo, né? No dia a dia, com a população, mas em outros ambientes, né? E o acompanhamento psicológico é o mesmo, né? Com certeza. Mas é nítido que essa diferença de estresse, a necessidade do acompanhamento com os policiais que estão externo em campo e os que não estão. Acho que por conta do estresse, talvez. Entendi. O serviço de assistência, ele é para todo policial. E o policial o externo que você traz, que é o operacional, né? A gente fala aquele policial que está no operacional. E o interno, que é o policial administrativo. Isso. Todos os campos têm estresse, né? E eu acho que quem teve a oportunidade de trabalhar em atividades de administração sabe também, porque para aquela viatura estar na rua tem alguém atrás. Para aquele policial estar, né, bem, né, emocionalmente, tem alguém atrás, né? Para sair uma escala, publicar uma escala com o nome dos policiais, o tipo de serviço, aonde é que vai acontecer, tem alguém atrás. Esse alguém atrás é o serviço administrativo, né, que está também atuando. E não é algo também, como as pessoas acham, que o estresse é só quem está ali no externo. Não, o estresse ele acontece para aquelas pessoas que também não se previnem, né? Eu brinco muito com os policiais, né? Quando eu digo, cadê as vacinas? Estão tomando as vacinas? Quando eu faço essa pergunta, é perguntando se eles estão ativando as dimensões, as outras dimensões, que é como é que está a dimensão familiar, como é que está a dimensão social, como é que está a dimensão financeira, como é que está a dimensão espiritual, como é que está a dimensão física. Eu preciso, para estar bem, né? Não só o policial, qualquer pessoa. Eu preciso desse equilíbrio nas dimensões. E por ser policial, ser um serviço muito mais, né, que leva a um estresse, um adoecimento, aí a gente não tem escolha, a gente precisa dar uma atenção para essas outras dimensões, para que a gente possa ter um equilíbrio, né? E esse suporte, né? Esse apoio que vocês dão lá, é desde o começo, né, da corporação? Por exemplo, o recém-chegado, ele tem o apoio assim que ele chega, acompanhando ele até o final, ou vocês esperam um pouquinho? Como é que funciona? Não, adentrou a instituição, ainda como aluno, seja o aluno soldado, o aluno oficial. Os outros cursos é porque são cursos internos, eles já vão estar aqui, né? Mas a entrada se dá ou como aluno soldado ou como aluno oficial. Estes alunos, eles já têm a mesma assistência, tanto eles como a família deles. Então, o primeiro contato que ele vai ter com o psicólogo vai ser na semana de adaptação. Na primeira semana vai ter umas atividades, né, umas operacionais e outras com psicólogos, para a gente estar fazendo dinâmica de grupo, para a gente já estar conhecendo um pouco. Depois ele vai ter um contato através das disciplinas, né, que é outra área que a gente atua na instituição, que é a área da educação. A gente está nos centros de formações, nós somos instrutores, né, de algumas disciplinas. A gente está na psicologia social através do PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que a gente vai nas escolas. Então, esse aluno, ele vai ter a disciplina Relações Interpessoais, ele vai ter a disciplina Saúde Emocional e Qualidade de Vida. No curso de formação de oficiais, ele também vai ter psicopatologia criminal. Então, ele vai ter algumas disciplinas que são psicólogos que estão ministrando. E eles já vão tendo esse acesso. E se tiver necessidade de atendimento individual, atendimento clínico, eles também já vão ter acesso, como se a sua família também, seus dependentes direto. Interessante. Eu gostaria de saber quais são as dificuldades, né, que o psicólogo enfrenta dentro da Polícia Militar. Porque a gente sabe que acontece, né? Qualquer área dentro utilizando a psicologia, a gente vai ter algumas situações, assim, de desafios. Como que é? É porque é um ambiente que é duplamente também desafiador, né? Exato. É a questão de ser na polícia e a questão da psicologia. E também tem a questão de ela ser mulher,
Eu tava doida pra falar sobre isso. Vamos já. É a questão de você ser mulher e você estar num posto, né, de hierarquia. Como é que é isso? Muitas perguntas, mas vamos lá. Em relação ao ser mulher, né? Recentemente, agora, eu acho que foi dia 30, se eu não me engano, de junho agora, nós participamos, né, de uma reunião com a Tenente Coronel Denise, que é superintendente de prevenção e violência da SSP, e nós participamos mulheres da segurança pública. Então, tínhamos representantes da Polícia Militar, do Bombeiro, DPT, Polícia Civil, né, as investigadoras, delegadas. E estávamos justamente reunidos para que, na próxima, que vai ser a 5ª conferência, né, nacional do Ministério das Mulheres, a gente, enquanto profissional de segurança pública mulher, a gente leve nossas demandas. Então, a gente está justamente, nos oportunizaram levar 3 propostas. E aí a gente vai ter uma conferência livre, né, no final desse mês, para a gente conversar, discutir e ver quais são as nossas propostas. Ser mulher na instituição, nós estamos assim avançando, né? Estamos desde 1990, estamos assim ocupando espaços, né, por competência, por profissionalismo. Eu brinco muito, né, que se nos der a missão, a gente vai concluir. E dentro da instituição a gente consegue ver isso em todas as áreas, área de saúde, área operacional. Então, nós temos mulheres hoje pilotos, né, de avião. Nós temos agora a primeira comandante da Rondesp, mulher, né? Então, assim, a gente percebe como a gente vai avançando. A gente teve agora recentemente o curso o concurso para oficiais, que não foi por vagas, por cotas separando vagas para mulher, vagas para homem, não. Foi aberto, né, para a gente ver como a gente está. Isso tudo é com o avanço e o profissionalismo que a gente vem demonstrando. E a gente está conquistando espaços. É árduo, é difícil, vencendo um dia por vez, não é fácil. Vivenciamos, como em vários lugares, questões de assédios, né? A gente sabe como é difícil nesses ambientes, mas a gente vem avançando, a gente tem suporte, a gente tem apoio. Nós temos na instituição o Centro Maria Filipa, que é uma coordenação de valorização da mulher, voltadas para questões específicas da mulher. Né? Mas a gente quer mais, né? A gente quer mais, a gente vem avançando. Desafios, foi outra pergunta, né? Os nossos desafios, que esse não deixa de ser um desafio, faz parte também. Eu acho, assim, não tenho certeza, eu vejo o desafio como sonhos a serem realizados. Né? Quando a gente almeja algo, a gente começa com um desafio. Como é que a gente vai realizar esse algo? Então, a psicologia na instituição, nosso desafio, a gente precisa de um espaço nosso. A gente já está crescendo, a gente já tem aproximadamente 50 psicólogos capital interior. A gente precisa de um centro de psicologia. Algo específico, capital, interior, todos os psicólogos interligados como uma rede. O que um faz lá em Porto Seguro, a gente aqui em Salvador, a gente sabe, e a gente, né, é um sonho que já está sendo buscado, né? Pessoas já escreveram sobre, já se reúnem para falar sobre, e a gente vai vencendo cada dia. E quem sabe daqui a uns anos vocês estão convidando, né, pessoas que fazem parte desse centro de psicologia que abrange todas as áreas da psicologia, psicologia da saúde, esporte hospitalar, clínica, né, escolar, todos em rede, em prol da saúde mental desse policial. Eu acho que é o nosso maior desafio, ter o nosso espaço, né, específico,
Não que nós não gostamos, né? Viu, Coronel César, estiver me ouvindo, do nosso departamento de promoção social, nosso departamento de saúde. Nós fazemos parte desses departamentos, mas seria bom, sim, a gente ter um nosso espaço para a gente poder fazer um trabalho melhor. Acho que é um desafio aumentar nosso efetivo, mas tudo isso a nossa instituição ela vem nos escutando. Né? Toda a proposta que é levada, agora mesmo, brevemente vai sair o protocolo de prevenção, manejo e pós-venção do suicídio, que é um protocolo que a gente já tinha, né, um desejo, né, de realização e já está pronto e brevemente está aí para a gente poder contribuir com a nossa instituição. É interessante porque alguém que vai assistir provavelmente, né, vai ter alguém que queira ter interesse na área. E é importante saber essas coisas. Exato. Porque, como eu disse, né, anteriormente, às vezes a gente está aqui do lado de fora e não tem noção de nada. E uma mulher, né, por exemplo, tá com vontade de ingressar nessa área, ela fica com bastante dúvida, com muito medo, pensando em tudo que pode acontecer, o quanto que ela teria que suar ali. E você está com a lanterninha aqui iluminando tudo, né? Uhum. Ninguém está sozinho, né? Ninguém está sozinho. Inclusive, eu ia pedir para você dizer para as mulheres, né? Alguma dica que você tenha, alguma palavra que você tenha para quem quiser ingressar na Polícia Militar, sendo mulher, ou na própria psicologia da Polícia Militar. Na Polícia Militar, ingressar, né, nas nossas fileiras, o espaço da mulher é onde ela quiser. Então, a gente já precisa entender isso. Qual é o lugar da mulher onde ela quiser estar? Pronto. Então, comece olhando para o espelho e dizendo isso. O que é que eu quero? Onde eu quero chegar? E aí a gente vai estar. Então, a instituição está de braços abertos para receber as mulheres, né, que se percebam com esse perfil de ser policial militar. Né, de ir para a área, né? Agora, recentemente, a gente teve recém-formadas. Eu acho lindo, né? Eu já estou ficando velhinha, né? Já pensando em reserva, aposentadoria daqui a pouco. Mas eu acho lindo ver as recém-formadas, né? Com armas longas, como o homem também atua, mostrando um bom trabalho, né? Saindo daquele lugar que a mulher é só ADM. Muita gente pensa isso, que a mulher só entra na polícia para ir para o administrativo. Ela é importante no administrativo e ela também é importante no operacional, assim como o homem também. A psicologia, para ir como psicóloga, aí já é um desafio que foi feito, né? Um sonho, porque assim, na área de saúde, existe a oportunidade da pessoa adentrar as fileiras da corporação no quadro de saúde, mas só para médicos e para dentistas. Então, nós sonhamos que futuramente se abra para as outras áreas. Que você que formou em psicologia possa também fazer um concurso e já entrar diretamente como oficial, sendo psicólogo. Por enquanto, o acesso ele é feito por necessidade do serviço. Né? Caso a pessoa esteja na instituição e por necessidade do serviço precise contribuir com o seu serviço através da psicologia, a gente tem como fazer isso de forma internamente, mas sabendo que não é o seu quadro principal. Né? E por isso que tem um REDA para estar aí ajudando. Quem sabe futuramente a gente tenha concursos públicos também para a chegada destes profissionais. Interessante. Puxando outro gancho aqui, né? A gente tem muito a cultura de não pode fraquejar. Você tem que se demonstrar forte, né? E como que é essa questão de você não poder demonstrar fraqueza, você tem que ser forte dentro da Polícia Militar, porque é um lugar de forças armadas, né? De hierarquia, de você estar bem, você dar conta. E como é que é esse processo dentro da polícia, assim, você como psicóloga enxerga isso? Essa questão de estar sempre forte é algo que é passado, né, desde nos cursos de formação. E a gente tem o que a gente fala de mito do herói. Né? A profissão do policial é um mito do herói, aquele que está sempre bem. Exato, não pode demonstrar fraqueza jamais. Exatamente. Mas, na realidade, né, a gente fala muito isso. Nós somos seres humanos como qualquer outro, nós temos dores como qualquer outro, dificuldades, problemas.
A nossa diferença é que a gente, através de cursos de formação, através de capacitações, a gente sempre está tentando gerenciar melhor as nossas emoções. Né? Eu não gosto muito quando a pessoa fala controlar a emoção. Ah, tem que ter controle emocional. Você consegue controlar a tristeza, ela chegar, a alegria, a raiva, ela chega. Inclusive é importante. Exatamente, né? Quem assistiu Divertidamente aí sabe, né? Se ninguém assistiu ainda, Agora, assistam. Muito bom. Pois é, 1 e o 2. Nós ficamos ansiosos pela ansiedade. Exato. Então, assim, as emoções, elas são necessárias. Isso. E elas precisam chegar. Agora, é claro que a gente precisa gerenciar. Por exemplo, o medo. A mesa de comunicação chama a guarnição que está tendo uma ocorrência em tal bairro. Claro que o medo chega. Mas aí eu vou dizer, eu não vou porque estou com medo. Aí o policial é preparado para gerenciar esse medo. Estou com medo, mas preciso ir. Não vou sozinho, tem um suporte, tem uma equipe, vai precisar de apoio, chama apoio. E aí a gente vai gerenciando esse medo e a gente segue para a ocorrência. Agora, o que é que se faz necessário depois da ocorrência? Avaliar como é que eu estou. É isso que nos falta. Como é que eu estou depois dessa ocorrência? E aí vem a questão do mito do herói. Ah, eu não preciso de ajuda. Não, às vezes eu vou precisar de ajuda. E é isso que a gente vem trabalhando, né? Não é vergonha nenhuma dizer que não está conseguindo dormir, que está tendo pesadelos, que aquela situação está, né? A gente chama de revivescência daquela situação. Então, assim, a gente busca um profissional, não quer falar com um colega, não quer falar com a pessoa próxima, busca um profissional, psicologia, psiquiatria, e fala sobre o que está sentindo. Então, isso que para a gente começar a aprender a gerenciar essas emoções, né? Exatamente. A gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, né? Pra galera tirar dúvida, né, com você. A gente vai estar fazendo, você pode fazer aí, Tia? Porque eu não estou conseguindo acessar aqui. Deixa eu olhar aqui. Que a gente anunciou que teria essas perguntas, essa entrevista aqui, né? E aí a gente vai fazer umas perguntinhas, as dúvidas da galera. Tem um aqui que fez, né? É possível se desligar do trabalho nas horas de folga e lazer? Eu acho que não só para o policial, como para qualquer outro ser humano, né? É possível se desligar do trabalho nas horas de folga, gente. É o que a gente mais precisa. E é o que a gente mais reclama com os policiais. Porque uma pessoa que trabalha em uma empresa, terminou a sua carga horária, ela vai para casa. Ela vai fazer alguma coisa se ela assim achar que quer adiantar alguma coisa em casa. O policial é diferente. Ele não tem essa leveza de poder respirar em paz saindo do trabalho. Porque só em ser policial ele corre riscos. É como se estivesse exposto a estresse Exatamente. a todo momento, né? E há risco, e há perigo. Ser reconhecido como policial, no momento que ele não está trabalhando, que não tem um suporte, que não tem um apoio, né? Hoje o policial, ele não pode estar, tem que ver onde ele vai residir, o seu deslocamento. Então, ele vive em tensão o tempo todo. Então, esse desligar, às vezes, não é desligar da atividade que ele faz, ele consegue se desligar. Mas o se desligar de ser um policial, não consegue. Não consegue. Porque sempre tem que estar atento, sempre que estar em observação. Só que aí a gente pede, por favor, mas vamos tentar ter lazer, vamos tentar sair com família, vamos tentar buscar uma forma, mas a gente não pode deixar de olhar essas outras dimensões. Vamos sair do zap, do trabalho, porque senão a gente trabalha 24 horas todos os dias. Vamos respirar um pouco, vamos ver outras notícias, não vamos assistir só filmes policiais, não vamos só ficar ouvindo manchete de ocorrências policiais, vamos assistir outras coisas, dar informações novas.
E aí é nesse sentido que a gente precisa se desligar do trabalho. Porque se a gente não fizer isso, a gente não aguenta, porque nós não somos máquinas, né? Exatamente. Tem outra pergunta aqui, que é: existe preparo emocional para situações de estresse extremo? Como a gente estava aqui falando, o gerenciamento das emoções, ela já começa no curso de formação através das disciplinas específicas. Ter conhecimento para saber como lidar. E aí a gente vai saúde emocional, qualidade de vida, relações interpessoais, psicopatologia criminal. Fora isso, a gente vai ter as participações em palestras preventivas e pós-ventivas. A gente vai ter sempre contato com esse psicólogo. E os atendimentos de forma individual, que são as formas que a gente tem de estar gerenciando essas emoções. Né? E agora, como a gente falou, a gente vai ter especificamente para trabalhar a questão do transtorno de estresse pós-trauma. Então, para avaliar esse estresse através de avaliação psicológica, a gente vai ter esses encontros em policiais que passaram por ocorrência, resultado morte, que é algo que a gente está ainda caminhando, né? Algo que vai ser lançado, mas são as formas que a gente tem de estar gerenciando essas emoções. Teve um caso em 2021 de um policial, né? Foi amplamente divulgado também na mídia, lá na Barra, né? Não sei se você lembra. Então, no policial que está numa situação parecida com aquela, como que funciona o apoio para ele, se ele chegar lá com essa demanda de estresse muito, muito, muito acima do normal? Pegando assim o exemplo que eu falei da equipe multiprofissional. Então, teve uma ocorrência com um policial onde ele está em estado onde as pessoas não estão conseguindo, por não ter competência na área, né, de resolver. A gente chama essa equipe que possui esses profissionais para triar. O que é uma triagem? Chegar naquele momento e saber o que é que eu posso fazer com aquele policial. Né? Como é que eu posso ajudá-lo? É uma situação que eu preciso levar para um hospital de emergência, um hospital de saúde mental. Pegando o exemplo do policial militar, a maioria dos policiais tem um PlanServe, plano de saúde. Então, qual é a nossa emergência do PlanServe em relação à saúde mental? O Espaço Nelson Pires e a Clínica Fênix. O Espaço Nelson Pires ele é 24 horas, a Clínica Fênix é com agendamento. Então, a gente já sabe que a gente precisa levar ou para o nosso departamento de saúde, que possui psiquiatras, para fazer aquela avaliação naquele momento. Às vezes, vai se fazer necessário de especialistas. O que é isso? A situação adentrou um gerenciamento de crise, que é o exemplo que você trouxe. A gente, além dos profissionais, a gente precisa de uma equipe que estudou para tal, preparada. Que atualmente aqui nós temos o BOPE, a gente tem o bombeiro, que são pessoas que às vezes diante de situações a gente chama para dar esse suporte. Né? E está ali pronto o psicólogo, o psiquiatra, né? Os encaminhamentos a serem feitos. Então, tudo depende do tipo da ocorrência. Mas a gente tem sim pessoas preparadas para dar essa condução. Quando não for necessário nenhum encaminhamento para internamento ou para avaliação, essa equipe que chega naquele momento, ela faz o acolhimento, ela faz a escuta e pode fazer o encaminhamento para os atendimentos individuais. Tudo depende da situação. Mais perguntas? Tem mais algumas perguntas aqui, você acabou já respondendo, né? Que é como é feito o acompanhamento psicológico pré-operação e pós-operação que resulta em algum óbito. Como é feito esse acompanhamento? A gente já falou um pouco sobre isso também. Existe preparo psicológico antes e depois dos confrontos? Tem uma pergunta aqui que é assim: PMs LGBTQIAPI+, que sofrem abuso dos próprios colegas, têm suporte emocional? E como é que é esse processo? Assim, eu não tenho, possa ser que haja, mas eu não tenho registros de situações internamente, não sei se falaria homofóbicas. Isso. Né? Em relação aos policiais. Eu vejo um avanço muito grande.
Inclusive, nós temos a nossa primeira, né? Vocês devem ter conhecimento, a nossa policial transexual dentro da nossa corporação, para a gente ver como a gente está avançando junto com a sociedade. Né? Então, eu outro dia já vi umas entrevistas dela, não tenho registro dela ter passado por alguma situação. Possa ser que haja internamente, né? Não nos chegou, mas caso haja esses registros, essas situações, esse departamento que eu faço parte de promoção social é a porta de entrada para qualquer situação que você se sinta necessidade de uma ajuda, de um acolhimento. Então, não há uma separação, né, em relação de gênero, não. O policial militar, sendo homem, sendo mulher, né, sendo transexual, está ali com direito à assistência como qualquer outra exato. pessoa. Verdade. Eu acredito que essa pergunta pode vir muito da questão de... Porque a gente falou também do não fraquejado, dos preconceitos que a sociedade tem com a polícia militar. Né? A gente ainda tem essa visão de que é uma caixinha fechada, que existe preconceitos, que não sabe lidar. Inclusive, falar sobre psicologia dentro da polícia militar também é algo que não é dito, né? A gente não fala. Eu acredito que para várias pessoas vai ser um assunto interessante e novo, né? Porque a gente realmente não imagina, não acredita que tenha todo esse suporte dentro da polícia militar e que o quanto isso é necessário. Sim, porque a questão de técnica profissional independe de gênero, de orientação. Né? Não é porque eu sou policial militar e sou mulher que eu tenho que me tornar, né, uma pessoa parecendo, né, um homem, como a gente... Não vamos nos maquiar, não. Você pode ali, se maquiar, botar seu batom. E, tecnicamente, isso é excelente. Não é porque você é gay que você também não vai ter técnica para ser um policial. Técnica não tem nada a ver com gênero, com orientação. Então, é como você se capacita, como você se prepara, como você aprende. É claro que a gente sabe que a gente vai ter, né? Infelizmente, a sociedade tem pessoas ainda com esse olhar que não acredita na mulher, que não acredita no homossexual, mas a gente vê as barreiras sendo vencidas aí, né? Perfeito. Eu queria que você trouxesse, assim, algum exemplo, né, de algum acompanhamento que você percebeu a diferença da atuação do policial, né, externo, depois do acompanhamento psicológico. De você olhar, assim, realmente, depois desse acompanhamento, tudo mais, o processo. É nítido a mudança e a melhora do policial, tanto pessoal quanto na atuação dele em campo. Eu acho que essa pergunta, ela é a resposta e o sentido da nossa profissão. O que é que nos faz ser psicólogos? Qual é o nosso sentido em ser psicólogo? É poder contribuir e ver um outro melhor. E ver aquele que não sai de casa passar a sair. Aquele que perdeu o sentido de viver, o desejo, voltar aquele desejo de viver. Aquele que não consegue mais executar suas atividades que tinha prazer, voltar à sua atividade. Eu acho que o sentido da nossa profissão é dar a mão a essa pessoa nesse momento. Deixando bem claro, né? Eu falo muito isso nas palestras. Não é o psicólogo que faz nada, viu, gente? O sujeito, ele é, né, ativo de transformação. Cada pessoa que busca um psicólogo, ele tem uma caixinha de ferramentas com tudo que ele precisa para vencer seus medos, suas dificuldades. Mas diante da dor, a gente abre a linha de ferramentas e não consegue achar as ferramentas. Aí a gente vai à terapia, busca uma ajuda profissional e, de repente, você abre aquela mala e, aos poucos, olha, a ferramenta estava aqui, a ferramenta estava aqui. Então, de quem são as ferramentas? Da pessoa. O profissional, ele está ali no gerenciamento com ele, né? Eu costumo dizer que a gente dá a mão, mas a pessoa é que vai ver qual é o caminho, a direção, as suas escolhas. Então, assim, a nossa realização enquanto psicólogo na nossa instituição é ver aquele policial que, por um momento, ele ficou
sem condições de atuar naquela sua função, ele retornar, né? Retornar melhor, retornar bem. Aquele que não tinha mais um desejo de viver, esse desejo retomar. Ou aquele que permanece com o problema, como a gente teve um testemunho, né? De um policial que participou da terapia atividade com cavalos. Ele, no final da terapia, ele disse, o problema ainda permanece. Não mudou, que são 17 encontros, coordenado pela médica Tenente Coronel Silene. Mas a minha forma de estratégia diante do problema mudou. E é isso que a gente precisa entender. Nem sempre o problema vai passar, vai acabar, vai ser. Mas se a gente mudar nossa forma de gerenciar, já é um avanço. Então, é muito gratificante a gente saber que pelo menos um pouco, né, a gente vem ajudando estes profissionais a retomar sua vida profissional, sua vida pessoal. Eu acho que é o nosso maior presente. É nesse sentido. A gente vê claramente uma evolução através do atendimento clínico, Sim. Desde que ele se empenhe, não falte, compareça. Aí, ó, vocês entenderam, né? E direitinho assim, gente, Pois bora focar na terapia. Pois é. Sem faltar, por favor. Pois é. E é isso aí. E por fim, assim, se você tivesse que deixar uma palavra para os civis, né, para os militares que estão aí, que vão assistir a gente, né? Qual seria? Na verdade, eu sempre gosto de terminar todas as minhas falas, né, com uma técnica que eu chamo de técnica dos girassóis, que foi justamente um policial, uma vez em atividade na clínica de profilaxia. Ele trouxe como ofertário de emoção, a atividade que a gente tem, ele trouxe vários girassóis e deu a cada participante e falou a importância do girassol. A partir daí, eu fiz uma adaptação com a técnica, que eu não sei se vocês sabem, né, quem tiver que saibam, sabe, não sei se vocês sabem, os girassóis, eles sempre estão direcionados à luz, ao sol. E quando falta essa luz, né, um dia nublado, por exemplo, eles viram um para o outro, fica assim um de frente para o outro. E geralmente nas nossas atividades a gente pede, então, quem estiver nos escutando, que a gente possa olhar mais para o outro, que a gente possa ficar de frente para o outro no sentido de ser luz quando essa luz falta. Então, assim, o que eu desejo é que a gente tenha mais sentimento humanitário, que a gente possa observar o colega que está trabalhando com a gente na viatura, se ele está bem, se ele não está, fazer uma perguntinha básica, né, precisando de ajuda, que a gente possa fazer isso com as pessoas, que a gente possa ser girassóis na vida das pessoas. Muito bom. Pronto, perfeito. A gente gostaria de te agradecer pelo seu tempo, né, disponibilizar o seu tempo de estar aqui com a gente. A gente tem mais lembrancinha aqui. Esse aqui é o livro da Psicologia Social Contemporânea, é da Unime, né? Parceria que a gente tem com a Faculdade Unime, que todos nós estudamos lá. A gente gostaria de agradecer aos nossos diretores, né? Matheus, qual o nome dele que agora eu esqueci? Mauro, a Ana. Tem esse aqui também, que eles mandaram para você. Esse aqui é o livro de Psicologia Jurídica, que a gente vai fazer o sorteio. Onde é a câmera, meu Deus? Cadê? Eu não... Aqui, achei. Pronto, a gente vai fazer o sorteio desse livro no nosso Instagram, né? Foi disponibilizado também pela Unime. Fala aí os agradecimentos, querido. Gostaria de agradecer também ao CT Habitat, né? Eles têm os CTs deles nos bairros de Buraquinho, tem Estela Maris, tem no Corredor da Vitória e tem em Feira de Santana e tem uma franquia agora, né? Que é nova, que está em Patamares, não é isso? Pronto, então, falou que foi pelo Fala Psi, ganha 3 aulas grátis, então aproveita, corre lá. E mais uma coisinha, pensou em roupa, pensou em Soult, viu? Tô aqui usando, ó, vim de Soult hoje, então você que quer comprar uma roupa de qualidade, roupa legal aí, para toda a época do ano, você sentir que precisa de roupa, vai na Soult, que lá você vai achar o que você está precisando, viu? Perfeito, gostaria de agradecer também. Muito obrigado também, viu?
a você, Maravilhosa. os nossos fundadores do Fala Psi, Gabi, John, Samara, Marcelo, Iago e a gente aqui. Queria também agradecer os presentes, né? Muito obrigada. Dizer que a nossa instituição, a Polícia Militar da Bahia, está de braços abertos, tá? Para poder contribuir da melhor forma. O MBA, como a gente sabe, é uma força a serviço do cidadão, tá bom? E agradecer a professora de vocês, que eu gosto muito, Lidiane Queiroz. Nós tivemos o prazer de tê-la na época, né, como estudante de psicologia, estagiando conosco no nosso colégio da Polícia Militar do Estarquinho. Dá um coração pra Então, Lidiane. essa é uma pessoa que a gente gosta muito. Foca aqui, muito, foca aqui. muito. Porque aqui, ó. Lidiane, Pois meu é. amor. Agradecer a ela o convite e parabenizar vocês por esse projeto, né? Que dá uma oportunidade de já estar falando um pouco das áreas, diversas áreas da psicologia. E sejam bem-vindos, né, à psicologia. Muito obrigado. Obrigada. Abraço. Abraço pra toda a Polícia Militar aí do estado da Bahia. Façam terapia. Faço terapia. Vamos fazer uma salva de palmas, né? Obrigado. Obrigada. Gostou? Gostou? Foi?